Hoje você vai construir um dashboard belíssimo como esse aqui, a partir do completo zero de uma base de dados, onde a gente vai conectar no Power Query e depois fazer algumas análises de dados. E para resolver esse problema, a gente vai colocar numa situação real, em que você vai assumir o papel de um analista comercial que trabalha num escritório em São Paulo, e logo pela manhã o seu chefe manda o seguinte e-mail: que para a apresentação do cliente McDonald's, ele pensou em algumas análises para a reunião que vocês vão ter na semana que vem. Então ele colocou 3 análises que você precisa levar em conta da base de dados que ele vai te enviar. Então é a tendência anual de vendas, o faturamento total, distribuição da porcentagem entre os produtos que não têm alteração e os produtos especial, a gente vai ver isso aqui mais à frente, e os top 3 produtos mais vendidos por esse cliente. E no final ele pede para você pensar num relatório que chame a atenção e é para hoje. E para você acompanhar o desenvolvimento desse projeto juntamente comigo, eu vou deixar um link aqui na descrição que você consegue solicitar para mim o download dessa planilha inicial. E para resolver esse desafio de uma maneira didática, a gente vai utilizar o método PLAD, que é o método que faz parte do meu curso de Excel, que também você consegue encontrar o link aqui na descrição, que P é planejamento, L é limpeza de dados, tratamento de dados, A é a parte onde a gente vai analisar os dados e, por fim, o D é de design, onde a gente faz toda a criação do dash. E para começar, a gente vai primeiro no P do método PLAD, que é o planejamento. E para isso a gente vai pegar a demanda do nosso chefe, que foram aqueles 3 requisitos, aqueles 3 pedidos que ele fez por e-mail, e a gente vai transformar de uma maneira estruturada, num passo a passo, a partir de um planejamento que a gente vai executar. Eu planejei toda a execução do nosso projeto na ferramenta Miro, no site, no próprio site deles, miro.com, uma ferramenta completamente gratuita. Eu só não consigo disponibilizar para você fazer o download e também não consigo compartilhar com vocês. É uma limitação do acesso gratuito do Miro, mas é uma ferramenta bem interessante para fazer planejamento, mapas mentais. E eu consegui fazer a aplicação aqui até para você conseguir entender como que funciona o meu raciocínio quando eu vou construir um dashboard, quando eu preciso fazer uma análise. Então, aqui eu segmentei o método PLAD, os pilares do método PLAD, esse aqui é o planejamento geral. Então, limpeza de dados nessa primeira seção, análise de dados e design. Então, vamos começar falando sobre a limpeza e o tratamento dos dados. Então, quando você fizer o download desse arquivo, a base de dados vai conter pouco mais de 65 mil linhas, então uma base de dados relativamente grande. Aqui eu coloquei todas as colunas que você vai encontrar na sua base de dados. E então, como que é uma base de dados relativamente grande, a gente vai precisar se preocupar com a performance dos cálculos e também facilitar a entrada de novos dados futuramente. Então, para isso, a gente vai utilizar a ferramenta, a funcionalidade Power Query. E se você nunca trabalhou com Power Query antes, aqui no canal eu tenho uma playlist dedicada a Power Query, desde o que é Power Query até como você consegue fazer algumas transformações básicas. E para a aplicação que a gente vai precisar aqui, na parte de transformação e limpeza dos dados, além de conectar no Power Query, a gente vai fazer uma separação, a gente vai transformar algumas colunas dos pedidos que são normal e especial, que na verdade no McDonald's, esse nosso cliente ele tem essa necessidade. A gente vai ver logo mais à frente que alguns pedidos são normais, ou seja, não teve acréscimo de ingredientes ou nenhuma exclusão de ingrediente. Por exemplo, muitas pessoas pedem o Big Mac e pedem para excluir a cebola. Então esse, entre aspas, um pedido especial. Então lá no e-mail do nosso chefe ele pediu que ele quer saber a porcentagem dos pedidos que foram normal, ou seja, não teve nenhuma alteração nos ingredientes, que é um requisito do nosso cliente, e produtos que são especiais, ou seja, tiveram alguma alteração de ingrediente, então ele quer saber essa proporção. A gente vai ver isso aqui com mais profundidade à frente, e também o cálculo do preço total. Porque se você for ver nas colunas, inclusive se você baixou, você vai ver que a gente tem a quantidade vendida e o preço, mas nós não temos o preço total. Então, se a gente for lá ver quantidade multiplicado pelo preço total, a gente vai fazer isso aí na verdade, a gente vai fazer quantidade vezes o preço, nós vamos conseguir chegar no preço total ou faturamento de cada um dos itens. Então, depois que a gente finalizar a limpeza e o tratamento dos dados, a gente vai poder ir para o próximo pilar do método PLAD, que vai ser a análise dos dados em si. E aqui eu montei baseado no e-mail do nosso chefe. Então, no e-mail dele, ele teve 3 requisitos, 3 pedidos, e eu consegui estratificar, elaborar melhor essa análise que ele colocou no e-mail, em 5 análises. Então, aqui a gente vai mostrar a tendência de vendas ao longo dos anos,
E aqui eu coloquei até uma imagem de como isso aqui vai funcionar mais ou menos, né? Então a gente pode ir para o próximo pilar que vai ser design. Então essa análise vai ser transformada num gráfico de linha. A segunda análise que eu coloquei aqui vai ser o faturamento total, quantidade total de vendas, quantidade total de pedidos, ticket médio. Isso aqui vai gerar para a gente esses 4 gráficos de cartões aqui, que são imagens que eu retirei do dashboard final. Então a gente vai montar ele aqui. Depois, essa terceira análise é o ranking do tipo de unidade. Então, como você vai ver lá na nossa análise, nós vamos ter 4 tipos de unidades, né? Então, os 4 tipos de unidades estão aqui. A gente tem vendas no aeroporto, na loja própria, no shopping, no supermercado. E eu acredito que a melhor forma da gente criar esse ranking, né, entre aspas, né, para a gente mostrar como estão sendo performadas as vendas nesses 4 canais de vendas, por assim dizer, eu entendo que esse gráfico de coluna é perfeito para isso. E aqui o item 4, a quarta análise, foi um dos pedidos também do nosso chefe. E aqui, como você pode ver, ele pediu para mostrar a distribuição da porcentagem de venda entre os produtos que foram vendidos sem alteração e os produtos especial. Que foi, como eu falei, né, que os produtos sem alteração é aquele pedido, por exemplo, do McDonald's, que você pede um Big Mac e você não trocou nenhum ingrediente. De contrapartida, o especial é quando você acrescenta o ingrediente ou tira cebola, por exemplo. Então, essa distribuição, né, a porcentagem que a gente vai querer mostrar no nosso dashboard, vai ser feita dessa forma. Então, com essa checagem aqui, quer dizer que é 83% dos pedidos sem alteração. E essa estrela aqui representa a porcentagem de venda onde houve alterações no pedido. E por último, esse top 3 produtos mais vendidos em unidades será na verdade, isso aqui vai ser a primeira posição, segunda posição, terceira posição. E a gente vai conseguir fazer a alteração dinâmica dessas imagens aqui a partir dos nossos segmentadores de dados que vão dar a interatividade. Então a gente vai começar com limpeza e tratamento dos dados do nosso projeto. Então, se você fez o download do nosso arquivo inicial, a primeira aba representa a base de vendas. Então aqui a gente tem todos os registros que foram vendidos pelas unidades do nosso cliente. Então eu vou colocar aqui a célula ativa, vou dar um Ctrl para baixo, esse atalho, a gente vai até a última linha da base de dados, para você ver que é uma base relativamente grande, mais de 65 mil linhas. Vou voltar lá para cima e a gente vai poder aqui analisar coluna por coluna. Então na coluna A gente tem a data em que cada produto foi vendido, cada produto representa uma venda, né? Na coluna B a gente tem o código do produto vendido, na coluna C a gente tem o nome do produto, na coluna D, a quantidade de unidades que foram vendidas. Na coluna E, a gente tem o preço unitário de cada produto tem um preço. E aqui a gente tem a unidade onde o produto foi vendido. E aqui a gente tem 4 unidades. Aeroporto, a loja própria, shopping e supermercado. Agora, um fato importante aqui. Como você pode ver, a gente tem quantidade e preço, mas a gente não tem o preço total, ou seja, a gente vai ter que fazer a multiplicação entre a quantidade vezes preço, a gente vai chegar no preço total. Isso a gente vai fazer lá no Power Query, como também aqui, como é interessante você notar, eu vou separar aqui, eu vou pegar o código MC, né, começa MC002, é o código do Big Mac. E aqui, apesar do código ser um único, a gente tem uma diferenciação do produto e é uma transformação importante que a gente vai fazer lá no Power Query também. Porque, por exemplo, esse Big Mac aqui, ele sofreu uma alteração. Porque Big Mac, entre aspas, ESP, é que foi um pedido especial. Ou seja, que pode ser uma troca. Por exemplo, o cliente pediu um Big Mac, mas pediu para retirar cebola ou picles, enfim. Então aqui nessa coluna veio o nome do produto também com essa marcação. E a gente vai precisar fazer essa transformação lá no Power Query. E aqui, já por outro lado, né, Big Mac normal é um pedido da compra desse produto sem nenhuma alteração. Isso aí vai ser extremamente importante para a nossa análise que a gente vai fazer lá no Power Query. Então, já definido aqui, vamos só ir para as outras abas. Aqui eu já separei todas as análises. Está bem separado aqui para você saber onde as coisas vão ser feitas de uma maneira mais passo a passo. Aqui eu já deixei o dashboard praticamente pronto para você ganhar tempo. E também aqui as imagens que vão ser interessantes para a nossa última análise, que a gente vai fazer dos top 3 produtos. Isso aqui a gente vai abordar lá no final do projeto. Então aqui a gente já vai poder levar toda essa nossa base de dados lá para o Power Query e a gente vai ter 3 objetivos aqui. O primeiro vai ser conectar a base de dados ao Power Query, como a gente já mencionou. Nós vamos fazer a separação dos produtos especiais dos produtos que não tiveram nenhuma alteração na hora da venda e também fazer o cálculo da quantidade multiplicado pelo preço unitário para chegar no preço total ou faturamento.
Então, para a gente começar, vamos pegar a nossa base de dados, vou selecionar, colocar a célula ativa dentro dela, vou dar um Ctrl T para a gente fazer uma seleção geral, que antes de levar toda essa base de dados, a gente vai precisar transformar isso aqui numa tabela. Então, a gente vem aqui em inserir, tabela, o Excel vai identificar toda essa base de dados que a gente já selecionou, é só dar um OK, lembrando que a nossa tabela tem cabeçalhos, e sim, ela tem, dá um OK. Aqui no design da tabela eu vou tirar o estilo, vou colocar uma formatação clara para a gente manter a formatação que nós já tínhamos. E aqui ainda em design da tabela, essa nova guia que vai abrir para você, eu vou chamar ela de T-Vendas, que é um nome que a gente vai poder, referenciar ele. Dou um Enter e agora todo esse conjunto de dados tem um nome. Então, para a gente levar a nossa base de dados lá para o Power Query, a gente vem em Dados. Aqui na seção de Obter e Transformar Dados, você vai selecionar de tabela intervalo, porque a gente já criou essa tabela por causa que a gente vai levar toda essa base de dados lá para o Power Query. Então, você clica aqui nessa opção, o Power Query vai fazer os seus carregamentos e já vai carregar, né, toda a nossa base de dados para dentro do editor do Power Query. Aqui em fonte você consegue rapidamente verificar, né, que toda essa fonte dos dados veio da T-Vendas, que foi a própria tabela que nós criamos, a gente acabou de nomeá-la. Em seguida ele alterou o tipo, né, dos dados, o próprio Power Query tentou identificar o tipo de cada um dos nossos dados. Então, por exemplo, aqui, data, ele já colocou com uma formatação de data. Então, vou clicar aqui e vou deixar esse tipo de data. Ó, clica aqui nesse ícone, coloca a data normal, substituir atual, você pode clicar dando um OK. O código é um arquivo é um dado de texto mesmo, pode manter como dado de texto. Produto também é um dado de texto. Quantidade, OK. O preço, eu vou transformar o preço em moeda, então clica aí e transforma em moeda, pode manter essa substituição ao normal. E o tipo da unidade a gente vai manter como um arquivo de texto mesmo. Então, com a nossa base de dados já conectada ao Power Query, a gente pode começar a fazer algumas transformações. E a primeira que a gente vai fazer vai ser com relação ao produto. Como a gente já falou, a gente vai separar aqui o nome do produto do que está dentro do parênteses para a gente conseguir separar o que é produto especial e o que não houve alteração. Então eu vou deixar essa coluna selecionada e para isso eu não vou vir aqui em transformar, eu vou querer adicionar uma nova coluna a partir dessa. E a transformação que será feita nessa coluna adicional será uma extração. Então aqui eu venho aqui na seção do texto, em extrair, a gente vai colocar essa aqui, ó, do texto entre os delimitadores. Por causa que o texto que a gente quer extrair aqui está dentro de delimitadores, que são os dois parênteses aqui. Então vamos dar um Enter, selecionar. O primeiro delimitador é esse cara aqui, ó, esse primeiro parênteses. E é só colocar aqui o parênteses aí. Só que não é apenas o parênteses em si, né? Ele tem um espaço aqui, como você pode ver. Então eu vou colocar um espaço. E aqui depois eu vou colocar um espaço, porque depois do parênteses tem um pequeno espaço aqui, então eu já vou considerá-lo. E o delimitador fim é esse cara aqui. Então eu vou colocar o parênteses, que é o delimitador, só que também, como você pode ver, tem um espaço aqui que foi colocado. Então eu volto aqui para o início do delimitador e dou um Enter. Esse cara aqui a gente não precisa colocar um espaço no final, porque o caractere, o nome do produto, o último caractere não contém espaço. Então, se você colocar um espaço aqui, vai estar errado. Então, pode dar um OK. E a gente vai transformar isso aqui numa nova coluna. Deixa eu pegar essa coluna aqui, eu vou trazer ela lá para o lado para a gente poder analisá-la. Beleza, então a gente conseguiu separar aqui de cada nome do produto, dos produtos que são especiais, que está com ESP, e os produtos que são normais, né? Que nesse caso não tiveram nenhuma alteração. Só que não é legal a gente deixar assim, né? Vamos substituir esses valores aqui a partir do que a gente conseguiu fazer a extração. Então eu vou deixar a nossa coluna novamente selecionada, só que eu não vou adicionar uma nova coluna, eu quero transformar esses dados aqui. Então eu vou em transformar e aqui ainda na seção de qualquer coluna, em substituir valores, a gente vai clicar em substituir. E agora, a partir da coluna que a gente selecionou, o valor a ser localizado, primeiramente vamos substituir o valor do ESP. Então, quando o valor ESP de especial for localizado, eu quero substituir por especial, tudo maiúsculo, para a gente saber que esse produto teve uma alteração nos ingredientes. Vou dar um OK aqui,
Beleza, uma nova etapa foi aplicada aqui e o que era ESP não criou uma coluna nova, ele simplesmente trocou por especial. Só que os valores que estão em branco aqui eu quero colocar como normal, para a gente saber que, por exemplo, Coca-Cola ou Big Mac, alguns dos produtos que tem alteração, foi um pedido normal. Então vou selecionar novamente essa coluna, só que ao invés de adicionar uma coluna também, eu vou manter em transformar e vou em substituir valores. E aqui o valor que eu vou querer que seja localizado é simplesmente um valor em branco, 0, porque aqui não tem nenhuma informação. Então eu vou deixar aqui sem nada e eu vou substituir isso aqui por normal, que são os pedidos normais mesmo. Então ok, e pode ver onde estava vazio aqui, ele preencheu como normal. Isso aqui vai ser fundamental para o momento que a gente for fazer as análises. Só que um outro ponto que a gente pode fazer aqui também é fazer a transformação dessa coluna produto. Como a gente viu que a gente tem um único código, por exemplo, o código MC002, ele está valendo tanto para Big Mac especial como Big Mac normal, só que para essa análise em si, a gente só vai querer verificar os produtos que não tem esses parênteses aqui, porque não é interessante, senão a gente vai ter produto duplicado aqui com o nome, uma vez que o código é o mesmo. Então aqui eu vou selecionar a coluna produto, em transformar, eu não quero adicionar uma nova coluna, eu vou transformar essa própria coluna aqui, ou seja, não vai ter uma coluna adicional. Então eu seleciono a coluna produto, em transformar eu vou aqui em extrair. Então em extrair a gente vai selecionar texto antes do delimitador, ou seja, a gente quer que o texto antes do delimitador, que é esse parênteses aqui, permaneça. Então eu vou clicar nele. E aqui o texto que está antes do delimitador é o parênteses. Então a gente vai colocar aqui ó, um parênteses só, que se trata desse parênteses aqui, só que não é só o parênteses, né? Ele tem um pequeno espaço aqui. Então espaço e parênteses é esse cara, né? Esses dois caracteres, por assim dizer. Então tudo que tiver à esquerda, né? Antes do delimitador vai ser mantido. Então a gente pode dar um OK e agora sim a gente conseguiu fazer o seguinte, né? A gente manteve o código, então por exemplo o código 002 se manteve para Big Mac, tanto o especial como o pedido normal, só que a gente criou uma coluna aqui que a gente consegue fazer essa diferenciação dos produtos que são normais, dos produtos que não tiveram alguma alteração. Ok? Aqui a gente pode também, né, o próximo passo é a gente fazer a multiplicação, né? A gente precisa saber qual foi o preço total vendido por cada item. E para isso a gente precisa multiplicar a quantidade multiplicado pelo preço, a gente chega nessa informação. Então para isso você vai segurar Ctrl e fazer a seleção dessas duas colunas aqui, uma do lado da outra. E para isso a gente vai adicionar uma nova coluna, que vai ficar lá no final, né? Que vai ser a multiplicação desses dois caras aqui. Então em adicionar, a coluna será adicionada. A gente vem aqui em número, padrão, a gente vai fazer uma multiplicação. Então, a multiplicação desses dois itens, ele já faz logo de cara, dá, né, quantidade multiplicada pelo preço, a gente chega nessa resposta. Eu vou trazer para cá a multiplicação, para ficar um perto do outro. E agora sim, a gente pode já fazer agora algumas mudanças, né? Na verdade, a gente pode renomear as colunas. Essa coluna aqui, eu vou chamá-la de tipo do pedido, então eu vou dar um duplo clique aqui. Vou colocar tudo maiúsculo para manter o padrão. Tipo do pedido, ou seja, se ele foi especial ou normal, Enter. E lá no final, aqui a quantidade e preço multiplicado, eu vou chamar isso aqui de faturamento. Pode ser chamado também de preço total. Acho que eu vou chamar de preço total. Só para fazer a alteração. Preço total. E Enter. Então, todas as transformações, os tratamentos de dados que a gente precisava ter feito aqui no Power Query já foram concluídos. E agora a gente vai levar todas essas informações que estão conectadas ao editor do Power Query de volta para o Excel. Então aqui você vem aqui em página inicial, ao invés de clicar direto em fechar e carregar, como o próximo passo já vai ser as análises, a gente pode vir aqui em fechar e carregar para. O Excel vai dar uma carregada aqui. Então a gente a gente pode já selecionar aqui em um relatório de tabela dinâmica, em análise, por exemplo, que na verdade a gente tem que selecionar planilha existente. A gente pode vir agora aqui em análise e a gente pode posicionar aqui a nossa análise nessa primeira análise 1 aqui, que a gente vai entrar mais profundidade no próximo passo. Então ok, então vai ser uma tabela dinâmica.
e ela vai ser colocada na planilha existente aqui no próprio Excel, mas na planilha análise. Então, dando um OK, o Power Query vai fazer a mágica dele aí, que nada mais é do que carregar todas as 65 mil linhas de volta, né? Aqui, se você não está conseguindo visualizar todas essas informações, você pode voltar aqui em dados, em conexões, consultas e conexões. Clicando aqui você habilita e desabilita e você consegue verificar tudo aquilo que foi carregado de volta, né? Então aqui a gente tem uma consulta lá direto do Power Query. Aqui nessa setinha ainda você consegue habilitar e desabilitar a visualização, tanto da consulta como da tabela dinâmica que a gente acabou de posicionar aqui. E isso vai nos permitir ir para o próximo passo do método PLAD, que vai ser a análise dos dados em si. E aqui a gente vai mostrar a tendência de vendas ao longo dos anos. A gente também vai verificar qual foi o faturamento total, as quantidades vendidas, quantidade total de pedidos, o ticket médio. Também iremos verificar o ranking do tipo de unidade, onde houve o maior volume de vendas em reais, em valor monetário. Também iremos verificar a distribuição da porcentagem vendida entre os pedidos normais ou sem alteração e os pedidos que foram especiais, ou seja, ingredientes alterados. E a última análise, análise 5, será os top 3 produtos mais vendidos através das unidades vendidas. Então a gente pode começar a fazer a nossa primeira análise na tabela dinâmica. Então, se você não identificou os campos, né, da tabela dinâmica, eles estão posicionados aqui na parte de cima, mas também você consegue encontrá-los aqui, clicando com o botão direito. E ocultar a lista você oculta, obviamente, e clicando novamente em mostrar a lista você recupera, né, a lista dos campos, que nada mais são as colunas que estavam lá no nosso Power Query. Então, a primeira análise que a gente vai fazer aqui, utilizando a tabela dinâmica 1, é mostrar a tendência de vendas ao longo dos anos e meses também. Então, para isso, eu vou pegar a data, vou jogar aqui em linhas. Pode ver que ele já coloca tudo para a gente aqui, ó, anos, trimestres, meses. Eu vou tirar a data, vou jogar para lá, vou tirar trimestres também. Eu vou deixar simplesmente anos e meses. Então, aqui a gente pode até abrindo, né, cada um, se você quiser abrir um por um, só para ver se estão todos aqui. O nosso último mês, no caso 2024, é outubro. Beleza. E a gente vai fazer verificar essa tendência, ou seja, a gente vai somar esse agrupamento de dados a partir do faturamento ou, né, do preço total. Então vamos pegar o preço total aqui e jogar aqui, que foi aquele que a gente calculou lá no Power Query, e a gente consegue trazer todas as informações para cá. Não está no formato de moeda, mas a gente pode transformar essa informação. Então primeiro eu vou posicionar o nosso mouse aqui, clico com o botão direito, forma de formato. A gente vai transformar isso aqui em moeda. Na verdade, eu vou deixar apenas com nenhuma casa decimal. Ok. E agora a gente consegue transformar tudo isso aqui em formato de dinheiro em real. Bom, então com a análise pronta aqui, a gente pode aproveitar essa tabela dinâmica. Eu vou aproveitar ela aqui, ó. Vou dar um Ctrl C para copiar a tabela dinâmica inteira. E vou dar um Ctrl V aqui. Aqui a gente vai fazer a nossa segunda análise, que está aqui em cima, né? O 3 só está aqui para a gente... A terceira vai ser logo menos. Então, a segunda análise, ela quer que a gente faça... verifique qual foi o faturamento total. A gente já pode fazer isso aqui agora, então seleciona a tabela dinâmica. Eu vou tirar os anos, né? A gente pode tirar os anos. Você pode tirar aqui em cima também, né? Ou aqui embaixo, ó, clique e joga para fora, clique e joga para fora, que a gente vai chegar no preço total. Esse aqui é o faturamento. Então, deixa eu clicar e vou trazer ele aqui para cima, para a gente manter, ó, essa aqui é a nossa tabela dinâmica, né? Só passar o mouse aqui, ó, quando trocar para esse ícone aqui, você pode clicar, arrastar e jogar aqui em cima. Então a gente tem aqui o preço total. Aqui do lado do preço total, a gente pode verificar qual foi a quantidade total para atender essa próxima necessidade aqui, ó. Quantidade total de unidades vendidas. Então a gente pega aqui a quantidade e joga aqui uma do lado da outra, e ele vai somar a quantidade total. Pode ver que essa quantidade aqui não está em reais, né? Porque a quantidade é somado tudo que foi vendido em unidades. Então, para isso, você pode clicar com o botão direito, aqui em formato de número, e eu vou transformar isso aqui em número mesmo. Tira as casas decimais, porque não faz sentido calcular a quantidade na casa decimais aqui, né? Formatar com casas decimais, colocar o separador de milhar e dar um OK. A próxima análise é a quantidade total de pedidos,
que nada mais é do que a quantidade total de linhas que a gente tem na nossa base, porque cada linha representa um registro de uma venda, ou seja, a gente pode pegar aqui, por exemplo, para fazer esse cálculo, o nome do produto. Então a gente vai pegar o produto, isso aqui é um campo de texto, né? Mas se você pegar esse campo de texto e jogar aqui do lado da nossa tabela dinâmica, ele vai contar a quantidade total de linhas, que nada mais é do que a quantidade total de pedidos realizados. Aqui eu vou selecionar, clicar com o botão direito e em forma de formato e vou passar isso aqui para número também, tirar as casas decimais e aplicar o separador de milhar. Ok. O próximo que a gente vai verificar é o ticket médio. Então vou escrever aqui. O ticket médio a gente pode calcular isso aqui manualmente. Então vou colocar aqui ticket médio. E o ticket médio é igual. Então o ticket médio nada mais é do que o preço total. E ao invés de clicar aqui, ó, eu vou escrever, ó, eu vou digitar H7. Pode ver que ele captura a informação que está na nossa tabela dinâmica do 1.614.000 aqui, que é o faturamento total, dividido pela quantidade de vendas, né? Quantidade de registros de vendas feito. Isso aqui vai dar o ticket médio, que nada mais é o quanto, em média, né, um cliente gasta por cada pedido. Então aqui eu vou colocar J7, escrever J7 aqui, dar um Enter. Então, em média, os nossos clientes por pedido gastam R$ 24,58, R$ 24,58. A gente pode melhorar isso aqui, ó, o nome disso aqui a gente pode trocar para faturamento. Então, selecione o cabeçalho, dê um espaço e escreva faturamento, Enter. Aqui também a gente pode colocar... seleciona na coluna I, espaço, escreve quantidade total, Enter. Aqui é o número total de pedidos, então seleciona a coluna J, vou dar um espaço, e aqui vou chamar de total de pedidos, Enter. E o ticket médio, vou deixar como ticket médio mesmo, eu só vou trocar de cor aqui, ó. Negrito, tá? Vou colocar tudo em maiúsculo, né? Ticket médio, Enter. Beleza, então esse aqui é o nosso cálculo, que a gente depois vai levar isso aqui lá para o nosso dashboard. Então aqui, a nossa próxima análise vai ser o ranking por tipo de unidade. Então a gente pode aproveitar a nossa tabela dinâmica. Nossa tabela dinâmica tem até aqui, isso aqui foi calculado. Então vou selecionar os três aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, coloquei aqui, só que não é exatamente isso que a gente vai calcular, então a gente pode tirar tudo isso aqui. E a análise, ó, vou deixar a tabela dinâmica completamente em branco, ó, pode ver, eliminei todas as informações. E a análise que a gente vai fazer nessa tabela dinâmica é o ranking, né, por tipo de unidade. Então o tipo de unidade está aqui, ó, tipo de unidade. Eu vou clicar e vou jogar aqui em linhas. Pode ver que ele traz todos os tipos de unidades que a gente tem. E ele quer ver essa análise através do volume de vendas, o total de valor vendido, né? Nesse caso, o faturamento ou o preço total. Então eu vou pegar o preço total e vou jogar aqui em valores. Pode ver que bate o valor, né, do faturamento total, só que aqui ele está dividido entre os diferentes tipos de unidade. Então eu faço uma seleção, Ctrl 1, ou eu prefiro, na verdade, clicar com o botão direito e vir aqui em formato de número, porque eu já formato um número da tabela dinâmica. Isso aqui é um valor moeda, né? Um valor monetário. Eu vou tirar as casas decimais porque não faz sentido. Ok, e tá aí. Beleza. A nossa segunda análise, a nossa terceira análise já está concluída. Vamos para a quarta, então. A quarta análise é para a gente verificar a distribuição vendida, né, dos produtos que não tiveram alteração dos especiais. Então aqui eu vou copiar essa tabela dinâmica, Ctrl C. Vou vir aqui, ó, Ctrl V. Beleza. E aqui ele quer saber a quantidade, né, que foi vendida dos pedidos que não houve alteração dos pedidos especiais. Se a gente já fez essa separação, essa transformação lá no Power Query, deixa eu clicar na nossa tabela dinâmica. Se ela não aparecer para você, né, basta clicar aqui em mostrar lista de campos. Só que a gente não vai querer ver isso aqui por tipo de unidade. Eu vou tirar isso aqui, eu vou manter preço total, né, o faturamento, que esse é o tipo de análise que a gente está querendo fazer aqui, e vou colocar o tipo de pedido. Beleza, pode ver, ele trouxe essa informação em reais aqui,
da forma que tem que ser, só que a gente precisa de alguma forma transformar isso aqui em porcentagem. Então vamos lá, só que a gente precisa fazer de uma forma que nós não tenhamos problemas na hora que a pessoa, né, ou nós, né, formos verificar no dashboard, a gente não tenha nenhum erro quando a gente adicionar novos produtos ou não. Então vou mostrar uma técnica aqui que eu já utilizei em outros dashboards. Primeiramente aqui a gente vai clicar com o botão direito, a gente vem aqui em opções de tabela dinâmica, e a gente vai primeiramente eliminar o total geral aqui. Então vem aqui em totais gerais, totais de filtros, e vamos desmarcar essas duas opções, ok? Pode ver que desapareceu. Agora aqui na coluna T, aqui eu vou colocar normal, que é o primeiro item que eu quero verificar, e depois especial. Beleza. Então a gente vai trazer essa primeira informação para cá, da informação do normal, que está diretamente ligada à tabela dinâmica. Então vou colocar um igual e vou clicar aqui, ó, em normal, que é a coluna, no meu caso é a R14. Eu vou dar um Enter, só que se a gente deixar assim, pode ser que nós tenhamos um problema, porque na hora que a gente for filtrar e por algum motivo a linha normal desaparecer, isso aqui vai gerar um erro. Só que então, vamos clicar novamente e acessar essa fórmula. Essa fórmula essa função, na verdade, é um tipo é um jeito, né, que a gente tem de capturar a informação direta da tabela dinâmica. E nesse caso a gente clicou na informação no dado que representa o valor normal, 1.344.000. E aqui é como se fosse, né, rapidamente falando, é como se fosse o endereço desse item aqui na tabela dinâmica. E como você pode ver aqui está normal e está escrito, né, como se fosse um texto, né? Então se você apagar isso aqui, apaga, e ainda deixando aqui a função, ela pode ver que ela não está pronta, e clicando diretamente, nesse caso, na célula T13, a gente vai levar, né, imputar, trazer a fórmula, o valor da T13 diretamente para cá. Só que a gente, dando um Enter aqui, a gente não corre o risco de, se normal desaparecer, a gente consegue manobrar esse tipo de erro e trazer uma informação que faça sentido, né, para o usuário, né, para a pessoa que vai visualizar. E a mesma coisa a gente pode clicar e trazer para cá. E como a gente estava utilizando referência de células, aqui era a T13, aqui embaixo é a T14, e já pega especial. Está pegando diretamente da fonte dos dados, né, da fonte da tabela dinâmica. Tá legal? Aqui a gente só vai precisar fazer um negócio, porque a gente pode também, para prevenir, né, que a gente não tenha nenhum erro, vamos utilizar a função aqui, ó, CErro. Então, colocando CErro aqui no início, ponto e vírgula, se houver algum erro, vamos colocar aqui, por exemplo, aspas duplas sem nada dentro, Enter, vamos fazer a mesma coisa aqui nessa fórmula. Vamos novamente aqui na barra de fórmulas, CErro, opa, errei, CErro, tem que colocar um parênteses aqui, ó. Se houver um erro na captura desse dado, ponto e vírgula, aspas duplas sem nada dentro e Enter. Ok? Aqui a gente já pode somar o valor total, esse mais esse. Então a gente já está prevenindo aqui qualquer tipo de erro. E aqui a gente vai identificar, por fim, né, a porcentagem, a distribuição vendida entre esses dois itens. Como a gente já sabe a soma total deles, basta, né, para a gente achar a porcentagem, dividir um pelo outro. A gente divide esse por esse. Esse aqui é interessante que você selecione a parte F4 para fazer o travamento. E a gente vai fazer aqui para baixo. Depois, se não formatou diretamente para você, você vem aqui, seleciona e formata aqui em página inicial porcentagem. Aqui é mais para a gente, depois a gente vai aplicar um gráfico, né? E para fazer exatamente aquele gráfico que a gente está querendo fazer, a gente vai precisar fazer um igual e fazer um menos essa porcentagem. E aqui também, um menos essa porcentagem aqui. Isso aqui vai facilitar na hora que a gente for montar um gráfico. Isso aqui nada mais é o que falta para chegar a 100%. Então, se normal, o pedido normal deu 83%, para chegar a 100 é 17%, né? Uma conta bem simples. A soma disso aqui tem que dar 100%. Beleza? Então, a próxima análise que a gente vai fazer vai ser os top 3 produtos mais vendidos em quantidade. Nesse caso, está unidades vendidas. Eu coloquei aqui está em quantidade, tá? Só para a gente diferenciar. Vamos selecionar aqui, pegar a mesma tabela dinâmica, Ctrl+C, vou colocar aqui, ó, Ctrl+V. A gente não quer o tipo do pedido,
Aqui, na verdade, a gente vai querer por produto. E para diferenciar aqui, ao invés da gente fazer análise por faturamento, eu vou fazer essa análise aqui, eu vou desmarcar preço total e vou colocar quantidade. Então a gente vai fazer a análise dos top 3 produtos mais vendidos a partir da quantidade. Tá certo? Só que do jeito que está aqui, pode ver que ele não está classificado do maior para o menor. Aqui, inclusive, você poderia até usar uma fórmula depois para a gente capturar esses valores, os maiores, de uma maneira mais automática. Só que aqui a gente vai classificar mesmo, vamos selecionar, a gente pode classificar do maior para o menor. Então agora já está classificado. Pode ver que o Big Mac é o produto mais vendido pelo McDonald's e refletiu isso aqui também na nossa fórmula. Tá certo? Então agora de alguma maneira a gente vai ter que trazer apenas os top 3 itens aqui, que depois a gente vai levar isso aqui lá para o dashboard. Então para isso, vamos fazer os top 3. Vou colocar aqui, ó, top 3. O primeiro item, ao invés de clicar na tabela dinâmica, eu vou escrever Q25. Vou colocar aqui, ó, Q25. Beleza, a gente traz Big Mac aqui para cá. Agora o valor correspondente a ele, se você quiser, a gente pode clicar e vir para a direita também, né? Ele já traz imediatamente. E trazer para baixo também. A gente consegue capturar os 3 itens mais vendidos. Top 3. Então o primeiro nesse caso é Big Mac, depois é o Nugget, depois é o Cheeseburger e aqui estão as quantidades. Então agora a gente vai para a fase de design, onde a gente vai montar os gráficos, a parte visual e também inserir os segmentadores para a construção do dashboard. Uma parte importante, né, que é a cor padrão do nosso cliente, que eu já deixei aqui, que é essa C8161D, que é o vermelho. O amarelo você encontra como o FAC53E. Só que se você baixar, né, a planilha, vai ficar muito mais fácil, porque eu já deixei ele preparado aqui em layout da página, cores, esse aqui, ó, McDonald's. Então, acessando a fonte, né, o layout da página McDonald's, aqui em página inicial, as cores já estão configuradas. Então, basicamente, eu vou utilizar essas duas, tanto esse vermelho como esse amarelo, para a construção das cores dos nossos gráficos e a parte visual do nosso dashboard. Então, o primeiro gráfico que a gente já pode colocar aqui vai ser o gráfico de linha, que a gente vai mostrar a tendência ao longo dos anos e meses. Então, clicando aqui na tabela dinâmica, a gente pode, eu vou até fechar aqui as conexões, também as tabelas dinâmicas. Com ela selecionada, a gente pode vir aqui em inserir e a gente pode colocar agora um gráfico dinâmico. Então, clicando aqui, pode ver que o gráfico já captura todas as informações, porque a gente posicionou o cursor na tabela dinâmica. O gráfico que a gente vai querer vai ser um gráfico de linha. Dá um OK, pode ver que o gráfico já apareceu para a gente aqui. Primeiramente eu vou dar um Ctrl X para recortar esse dashboard, esse gráfico, e vou colocar aqui, ó, Ctrl V. A gente pode já posicionar esse cara mais ou menos aqui. É interessante, pode ver que ele não está cobrindo a extensão geral do nosso dashboard. Tem um atalho que a gente consegue mover, né, ligar, entre aspas, ligar e desligar a nossa faixa de opções aqui em cima, que é o Ctrl F1. Então, Ctrl F1 você tem a visualização total do nosso dashboard e Ctrl F1 novamente você volta. O Ctrl F1 eu vou tirar essa faixa de opções para a gente ganhar mais espaço aqui para a gente montar o nosso dashboard. Então, inclusive, vou subir um pouco. E as coisas que nós vamos fazer aqui, né? Primeiramente, eu vou tirar o título. Aqui também eu vou deixar ele selecionado. Eu vou vir aqui em análise de gráfico dinâmico. Eu vou tirar os botões aqui. Também vou tirar a legenda. Eu vou clicar em legenda e vou dar um delete. E eu acho que da forma com que está mostrado está ok. Com o gráfico, né, a estrutura, né, dos elementos já posicionados, a gente pode dar um Ctrl 1. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui é eu sempre venho e eu troco a série de dados. Deixa eu aumentar um pouco mais. Eu venho aqui em opções de gráfico, coloco série total. Em linha, eu vou colocar a linha amarela para contrastar com o fundo, né? Então, eu vou colocar amarela aqui, ó, pode ver que a linha já passou para amarela. Eu vou dar uma leve suavizada na linha também. Agora, a gente pode voltar aqui em opções de série e colocar a área do gráfico. O preenchimento, a gente pode deixar sem preenchimento e sem linha também. Mantendo que o gráfico está selecionado, a gente vem aqui em página inicial e a gente pode colocar todos esses caras aqui para branco, para dar uma diferenciada da cor. Beleza, a gente pode ver como está ficando mais ou menos. Aqui as linhas de grade a gente pode dar uma leve diminuída, então a gente pode, ou você clica aqui e garante que elas estejam selecionadas, ou seleciona aqui mesmo, ó, em linhas de grade. A gente pode aumentar um pouco a transparência, deixar ela bem transparente
Opa, 91 é muito. Deixar com uns 80 e garante que ele esteja amarelo, para dar um contraste mais legal. Ainda vou selecionar todo o nosso gráfico aqui em página inicial. Vou deixar as letras em negrito para dar um destaque um pouco melhor. Vamos ver como ficou o nosso gráfico. Deixa eu tirar aqui. Vamos voltar. Eu acho que ele está cobrindo uma boa extensão. Dá até para aumentar um pouco mais para cá, para ganhar um pouco mais de espaço. E assim o nosso primeiro gráfico já está posicionado. Vamos aproveitar e também em análise e já colocar os segmentadores de dados. Vamos clicar aqui ainda na nossa tabela dinâmica. Em análise de tabela dinâmica, a gente pode vir aqui em inserir segmentadores de dados, inserir filtros para os nossos gráficos. E aqui a gente pode colocar um gráfico de produto, um segmentador de produto, um segmentador de ano, para a gente ver a variação entre os anos. E também a gente pode colocar o tipo de unidade. Então, vou selecionar. Então, nós teremos 3 segmentadores de dados. Ok. Pode ver que os 3 já estão aqui. Vamos ver como eles ficaram. Pode ver que o da data ele está mostrando os valores que estão em branco, né? Entre esses dois aqui. Então, para a gente alterar essa informação, você clica com o botão direito, você vem aqui em configurações de segmentadores de dados e clica aqui em opção de ocultar os itens sem dados. Ok, pode ver que eles desaparecem aqui agora. Então, selecionando, você pode ver que a gente já tem a variação aqui dos dados só de uma tabela dinâmica, porque a gente não conectou os segmentadores às outras. Então, não está tão interativo assim, mas primeiramente aqui a gente pode já levá-los. Então, vou selecionar os 3 aqui, ó, segura Shift, seleciona os 3, Ctrl X, a gente recorta, vamos para o dashboard e dá um Ctrl V. Pode ver que todos aparecem aqui. O primeiro que a gente vai posicionar é a data. Esse aqui eu vou selecionar, vou vir em segmentação e vamos deixar com 2 colunas aqui, ó, na opção dos botões. Deixa eu diminuir um pouco mais aqui, ó. Beleza. E também para a gente ganhar tempo, deixa eu aumentar um pouco mais aqui. Eu já deixei preparado para você, aqui em segmentação, o layout da formatação desse segmentador de dados. Então você consegue encontrá-lo aqui, ó, em formatação personalizada. Se você baixou esse arquivo, você vai conseguir encontrar. Chama McDonald's, nome do nosso cliente. Só clicando você consegue já transformar para a cor padrão. Inclusive, se você tiver alguma dificuldade, né, em fazer a formatação e quiser fazer isso aqui do início, eu vou deixar um link aqui onde eu tenho um dashboard, né? Eu trabalhei tanto no layout inteiro dele, e é bem parecido com esse, como também na formatação dos segmentadores de dados. Então, vou deixar aí na descrição para você poder acessar mais tarde. Então, aqui a gente já tem o primeiro segmentador de dados, vamos colocar o segundo aqui, vamos diminuir, bom, mais para baixo, beleza. A gente pode selecionar esse cara, vir em segmentação e também aplicar o mesmo layout. Eu só vou aumentar um pouco mais porque eu não quero que fique esse negócio aí. E esse aqui a gente pode abaixar um pouco mais para baixo, só que esse cara aqui não vai ter jeito, né? A gente vai ter que aumentar, né, diminuir, aliás, o comprimento dele para que ele caiba no dashboard. E essa barra de rolagem vai ficar, não vai ter outra opção. Dá até para subir um pouco mais, nem dá. Mas assim tá ok. Então vamos selecionar segmentação de dados. E a gente pode aplicar a formatação da segmentação dos dados. Então, com os segmentadores já prontos, né, colocados, conforme você vai fazendo uma análise, já vai refletindo aqui na nossa tendência de vendas. Então, você consegue fazer análises mais pontuais. Por exemplo, se você quiser saber só as análises de 2024, tá aqui. Deixa eu limpar, deixar os gráficos limpos, né, eliminar o filtro, tenta deixá-los do mesmo tamanho. Beleza. Então aqui nos 4 cartões aqui de cima, em faturamento, quantidade total, número de pedidos e ticket médio, a gente vai popular essas informações, indo aqui em análise com os cálculos da segunda análise que nós fizemos. Então voltando aqui para o nosso dashboard, a gente pode aproveitar essa caixa de texto aqui, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, colocar ela mais ou menos aqui, deixa eu tirar algumas letras aqui, eu só vou deixar algumas só para nós nos balizarmos na análise aqui, só alguns caracteres. Por que eu fiz isso? Porque agora eu venho aqui em página inicial, eu vou aumentar um pouco a fonte, vou colocar para 28. Inclusive eu vou aumentar um pouco mais aqui. Em página inicial vou trazer tudo para a direita, porque vai ficar bem posicionado aqui no canto direito o valor do faturamento. Negrito, branco, esse aqui tá legal. Deixa eu posicionar mais para cá. E aqui a gente pode dar um Ctrl Shift, segura. Isso aqui é só um texto de exemplo. Segurando Ctrl Shift, pode ver que até o Excel muda de ícone. A gente vai fazer várias. Cópias. 2, 3. Soltou. Beleza. A gente tem 4
placeholders aí, como diz em inglês, né, a parte mas são 4 já textos formatados. Então a gente pode trazer aqui o valor do faturamento. Então seleciona. Se você está com dificuldade, tem um comando, né, de selecionar, que é segurar Ctrl no teclado e clicar. Quando você faz isso, você não precisa se preocupar em clicar nas arestas aqui, ó. Segurou Ctrl, clicou na caixa de texto, você seleciona toda a forma. E aí você fica livre para vir aqui na barra de fórmulas, colocar um igual. Voltando lá em análise, pode ver que a barra de fórmulas já coloca o nome da planilha análise aqui, porque a gente vai referenciar uma célula que é referente, né, referente ao valor do faturamento, que nesse caso tem H7. Então, ao invés de clicar, se você clicar não vai dar certo, porque aqui é uma tabela dinâmica. Você vai precisar colocar aí H7, escrever na mão mesmo, H7, a posição, igual batalha naval. Dá um OK e a gente traz aqui o valor, imediatamente para cá. Vamos aproveitar que a gente já colocou a cópia aqui, ó, e para copiar, para trazer o valor imediatamente para cá, para a esquerda, você pode segurar Ctrl, clica na caixa de texto, ele entrou no modo de seleção da caixa de texto, e agora segurando Ctrl Shift C, a gente copiou, né? Ctrl Shift C é um atalho para a gente copiar os atributos, as propriedades das formas e levar para outro lugar. Então eu vou clicar aqui e agora eu vou dar o comando de colar atributos de fórmulas, que é Ctrl Shift V, tudo junto, e a gente traz ele para cá. Não ficou do tamanho esperado, você vai precisar aumentar, porque o tamanho, essa propriedade de tamanho não vem junto, né? Mas a gente conseguiu trazer, né? É um atalho rápido de conseguir trazer as informações, os atributos da formatação. Beleza, agora a quantidade total dá para fazer até mais rápido. Vamos lá selecionou. Colocamos um igual, vamos em análise, a gente seleciona a quantidade total aqui. Na verdade não seleciona, você digita e set, enter e trouxemos para cá. A mesma coisa aqui. Número de pedidos, igual, vamos lá em análise, você não seleciona, você digita J7. J7, enter, e você traz para cá. E a mesma coisa o ticket médio. Vamos lá, igual, na barra de fórmulas, análise, e aqui você poderia clicar, né? Por causa que aqui não está dentro da tabela dinâmica, não traria a fórmula. Então, ok, quando clica, aparece. Se fosse tabela dinâmica, não ia dar certo. Tá? K7, enter e traz para cá. Vamos aplicar o mesmo, né? O mesmo atalho, que é Ctrl Shift C, a gente copia os atributos e vamos colocar aqui, ó, Ctrl Shift V, novamente, ó, Ctrl Shift V, e aqui também Ctrl Shift V. Beleza, é um jeito rápido da gente trazer os atributos formatados, tá certo? Se você quiser, você pode até aumentar um pouco mais conforme você vai aumentando, né? Pode ser que o tamanho não dê, mas eu acho que o tamanho do jeito que está tá ok. E agora a gente pode ir para o próximo gráfico, mas antes vamos conectar os nossos segmentadores de dados às análises que a gente fez aqui. As análises que nós fizemos aqui, em análise, isso aqui é referente à tabela 2. Tá? Foi aqui, você poderia até nomear, vou selecionar análise de tabela dinâmica, na verdade tabela 3. Então a gente vai ter que conectar os nossos segmentadores de dados à tabela 3. Então vamos voltar no dashboard, vamos selecionar esse cara aqui, ó, clica com o botão direito, você vai vir em conexões de relatório e a gente pode conectar a tabela 3. Ok, vamos conectar esse cara aqui também à tabela 3, conexões de relatório, tabela 3, que é referente às análises dos indicadores aqui de cima, e a mesma coisa para esse segmentador de dados. Conexões de relatório, clique com o botão direito, conexões de relatório, a gente só está conectando a essa análise aqui, agora a gente vai conectar a tabela dinâmica 3. Ok, beleza, agora você pode fazer um teste e ver que está tudo variando, os três, né, estão variando conforme as seleções. O próximo gráfico que a gente vai atuar vai ser o normal e especial, esse gráfico de comparação. Para isso a gente pode ir lá em análise, o gráfico está aqui, o gráfico 4, né? Análise 4 a gente vai pular aqui, na verdade, depois a gente vai olhar para esse cara aqui, vamos manter a ordem conforme está no dashboard. E que primeiro você vai fazer uma seleção normal, segura Ctrl e seleciona os dois valores, tanto a porcentagem atribuída normal, como o valor para complementar 100%. Então, você consegue fazer essa seleção intervalada segurando Ctrl, né? Normal e os dois aqui. Então você vai vir inserir, a gente vai colocar um gráfico de coluna, mas não é um gráfico de coluna normal, né? Na verdade é um gráfico de barra 2D, que é esse aqui, ó, o 100% empilhadas. Ok, seleciona, eu já fiz várias vezes aqui no canal
esse tipo de gráfico. Seleciona, eu gosto bastante de mostrar essas informações assim, então seleciona, vem design do gráfico e você vai alterar linha, coluna. Só vai inverter, né? Então você clica, pode ver que uma passa a ser outra, né? E o total vira aqui 100%, daí o motivo da gente ter calculado 17 aqui, que aqui fica como sendo 17% e aqui 100%. Beleza. Ctrl X, a gente recorta, vamos lá para o dashboard e a gente vai colocar aqui, ó, Ctrl V. Beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer para formatar, acho que a gente pode trazer os dois juntos para a gente fazer a formatação dos dois de uma vez só para ficar mais lógico o negócio. Então vamos voltar em análise, vamos selecionar especial, segura Ctrl, seleciona os dois valores referentes à porcentagem do especial, vem inserir em gráficos, a gente vai colocar um gráfico igual, o barra 2D 100% empilhada, seleciona novamente, design do gráfico e passa a alterar linha para coluna. Ctrl X, dashboard, Ctrl V. A gente precisa, né, colocar a porcentagem. Esse aqui é o sinal que vai representar o normal e esse aqui vai representar o valor especial. Vamos selecionar, na verdade, Ctrl 1, Ctrl 1 a gente habilita a barra de formatação. Deixa eu diminuir um pouco mais para cá. Primeiro, vamos fazer uma limpeza no gráfico, vamos tirar o nome, porque a gente vai referenciar pelo sinal aqui. Vamos tirar esse cara aqui também, as linhas de grade, beleza. E esse cara aqui, a gente pode selecionar a série de dados. A série de dados é o gráfico em si. Se você não conseguir selecionar, seleciona ele aqui, ó, série 1, você seleciona as duas. Vem aqui na opção das barrinhas e aqui a largura do espaçamento você vai passar para 0, porque a gente vai conseguir cobrir o máximo possível da área. E esse cara aqui também a gente vai fazer igual. Deleta o nome, seleciona o eixo horizontal, também deleta, e os valores aqui também. Agora seleciona também a série de dados, vem aqui na opção das 3 barrinhas aqui e passa para 0%. Então a gente tem os dois gráficos parecidos, né? O que a gente vai fazer agora aqui é deixar o tamanho deles igual. Só que primeiro eu vou ver mais ou menos qual que é o tamanho que a gente vai querer igual aqui, né? Às vezes pode ser que é até melhor a gente trocar de cor, né? Porque senão vai confundir com fundo. Então, primeiramente eu vou selecionar a opção aqui do balde de tinta, eu vou passar para sem preenchimento. A linha a gente pode também tirar. Beleza, ainda selecionando, vamos aqui em opções do gráfico e passar para a série 1, que é a série mais vermelha aqui, ó. E a gente pode colocar ela para o amarelo mais destacado e vamos passar para a série 1 e a gente coloca um amarelo mais apagado aí, ó. Beleza. Então aqui já está dando um ar de completude, né? Mais ou menos assim como porcentagem, né? Então a gente sabe que isso aqui é 83%, isso aqui é 17%. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Primeiro seleciona, vem opções do gráfico, né? Ó, área do gráfico selecionada, tira o preenchimento, tira a linha. Esse aqui a gente vai selecionar a primeira série de dados 1, série de dados 1 selecionada. Vamos passar para o amarelo mais escuro. E a outra série de dados 2, pode vir aqui, selecionar a série de dados 2 e passar para um amarelo mais claro. E agora também a gente vai diminuir bastante aí. Pode ver que o ideal é deixar os dois do mesmo tamanho. E como a gente já garantiu, né, que eles têm 100% da série já completada, e eu achei que essa posição ficou ideal para a gente mostrar, na verdade, esse tamanho. Vamos copiar esse tamanho aqui. Então você pode selecionar, vem aqui em opções de gráfico, na opção das propriedades de tamanho, né, de dimensão, vem aqui em tamanho, a gente vai copiar. Nesse cara aqui está 1,112, vamos passar para cá também, ó. Seleciona o segundo gráfico, vem aqui e copia 1,12, Enter. Agora os dois estão com a mesma altura. Seleciona, vem aqui nas opções das dimensões, deixa eu deixar ele um pouco maior aqui, 7.9, vamos copiar 7.9 aqui e passar a mesma largura para esse cara aqui, ó. Ctrl V, Enter. Agora a gente garantiu. É só uma questão mais estética, tá, pessoal? Não precisa ser perfeccionista nisso. Inclusive você pode selecionar os dois aqui, como eles têm o mesmo tamanho, o mesmo tudo, vem em forma de formato, a gente faz um alinhamento deles centralizados, tá ok? E aí com a setinha você consegue posicionar, aproveita que os dois estão selecionados e coloca uma forma legal aí que você achar interessante.
Vamos aproveitar e colocar a porcentagem devida de cada um deles. Para isso a gente pode aproveitar esse cara aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Vamos colocar aqui a porcentagem desse, Ctrl C, Ctrl V e a porcentagem desse aqui. E aqui a gente pode, eu vou deletar essa análise aqui, eu vou colocar um igual na barra de fórmulas e colocar a porcentagem devida, né, do valor normal. O normal é esse cara aqui, ó, a checagem, né, com esse sinal. Então vamos em análise e a gente vai checar aqui, ó, esse aqui, ó, normal, 83%. Seleciona, dá um Enter. Beleza, 83%. Vamos aproveitar essa formatação. Ctrl Shift C você copia, Ctrl Shift V você cola. Esse cara a mesma coisa, é o 17%. Apaga, igual. Vamos lá em análise e seleciona, né? V14. Enter. Tá aí, V14. Seleciona esse cara aqui, ó. Ctrl Shift C você copia, Ctrl Shift V você cola. Então a gente tem aí o nosso gráfico pronto. Vamos ver como ficou. Ficou bem legal. Se você quiser diminuir um pouco o tamanho também, deixa eu selecionar os dois aqui, ó, página inicial, seleciono os dois de uma vez, vou colocar só para 24 aqui, tá bom. Beleza. E a gente também pode conectar os nossos segmentadores de dados a essa análise. Então, em análises aqui, a gente consegue verificar que essa tabela dinâmica é a tabela dinâmica número 5. Então, voltando aqui no nosso dashboard, a gente pode selecionar cada um dos segmentadores de dados, conexões de relatório e conectar à tabela dinâmica 5. Ok. Botão direito, vir em conexões de relatório, tabela 5, ok. E esse aqui também, clico com o botão direito, conexões de relatório, e a gente conecta a tabela dinâmica 5, porque aí a gente consegue fazer essa seleção. Só o único dado aqui que, quando a gente, por exemplo, selecionar batata frita, que é um produto que não tem, né, diferença, né, entre o valor especial, normal e especial, fica meio complicado, né? Porque a gente está gerando um erro. Só que, como você pode ver, se a gente, por exemplo, selecionar Big Mac, tudo bem, é um produto que pode ser pedido normal ou como no caráter especial. Mas batata frita não, né? Não faz sentido, porque é 100% normal. Por isso está gerando esse erro aqui nos nossos dados. Então, para a gente evitar esse tipo de problema, vamos lá em análise. E aqui é interessante a gente fazer essa alteração, né, com o valor. Então aqui, por exemplo, está dando essa soma, essa está dando 0, o que a gente pode fazer, ao invés de ser dar um resultado em vazio, é interessante que isso aqui mostre 0. Então vamos voltar aqui na fórmula que a gente colocou. F2, a gente acessa novamente a fórmula, vamos apagar e colocar 0. Enter. Se der um erro, a gente vai dar 0. Aqui também deu erro 0. Então a gente consegue contornar esse problema dessa forma. Vamos voltar lá para o dashboard. E aí sim, quando a gente seleciona a batata frita, por exemplo, a gente sabe que 100% desses itens foram no caráter normal, porque não houve alteração do especial. E Big Mac, né, já é um item que a gente consegue segmentar melhor aqui, ou seja, 71% dos Big Macs são normais e 29% tem alguma alteração, um tipo de pedido especial na venda desse produto. Deixa eu tirar aqui a segmentação. E a gente pode ir para o próximo gráfico, que é o ranking de unidades. Então a gente vai em análise. Aqui a gente vai falar dessa próxima, da análise 3. Deixa posicionado o cursor dentro da tabela dinâmica. Vamos em inserir e depois nós selecionamos gráfico dinâmico, que está aqui. Então clicando a gente tem o gráfico que nós queremos. É o gráfico de colunas normal mesmo, ok. É só para dar uma rápida representação. Ctrl X a gente recorta, vamos no dashboard, clicamos próximo de onde a gente quer colocar o gráfico, Ctrl V, tá aí o nosso gráfico, a gente não precisa do título, então seleciona o título e deleta. Também não precisamos de legenda, seleciona a legenda e deleta. A gente não precisa também dos botões, né? Então a gente pode selecionar a análise de gráfico dinâmico e retirar os botões. E aqui a gente pode também, eu vou tirar esse cara aqui, ó, vou tirar o eixo vertical, porque eu vou colocar esses valores como o rótulo de dados. Então pode ver que eles aparecem aqui para a gente. E aí a gente pode já posicionar todas essas informações de uma maneira que fique legal aqui para a gente no ponto de vista da formatação. Dá até para deixa eu aumentar um pouco mais. Beleza, Ctrl 1, a gente acessa a formatação. Vamos primeiro nas opções do gráfico, vamos tirar o preenchimento, vamos tirar a linha também.
Vamos selecionar agora as opções da série total. Vou colocar ele com o nosso amarelo padrão. Aqui também a gente pode voltar aqui no gráfico das 3 barras. A largura, vamos colocar com 60%. A gente diminui a largura entre as séries, beleza. Ainda a gente mantendo, né, selecionado, vamos aqui em página inicial e passar... Opa, tem que selecionar o gráfico inteiro. Seleciona o gráfico inteiro, página inicial, vamos colocar em branco e negrito também. A gente altera tudo de uma vez só. E aqui, a gente, como não vai ter o eixo vertical, não faz sentido a gente ter as linhas de grade, então a gente pode deletá-las. E assim a gente consegue ter uma melhor visualização, né, do nosso gráfico. Eu só vou aumentar um pouco mais. Assim, beleza. Dá até para aumentar até o máximo aqui. Tá legal, vamos ver como ficou. Vamos fechar aqui. E tá aí o nosso gráfico colocado. A gente consegue ver esse ranking, né, de unidades e onde estão indo as nossas vendas. Eu acho que dá até para aumentar um pouco mais esses valores aqui para a gente melhor visualizar. Aqui em página inicial, vou passar para 10, 11, 12, acho que assim ficou legal. Deixa eu ver o eixo aqui, eu seleciono o eixo, página inicial, vamos passar para 10, não dá, deixa 9 mesmo. Então assim ficou legal. Vamos conectar esse gráfico porque a gente não está conseguindo fazer essa interação, né, com essa análise. Essa análise desse gráfico, vamos lá ver, é referente a essa tabela dinâmica. Vamos aqui em análise de tabela dinâmica, é a tabela dinâmica 4. Então vamos voltar ao dashboard e fazer a conexão com os itens. Então faz sentido analisar esse gráfico do ponto de vista do tempo, né? Se ele filtrar e ver aqui o gráfico ser alterado? Sim, né? Então vamos clicar com o botão direito. Opa. Clica com o botão direito do mouse, vamos em conexões de relatório e a gente vai conectar a tabela dinâmica 4. Ok, vamos ver aqui se está funcionando. Beleza, está funcionando. Então a gente já conectou a análise de anos com esse gráfico aqui. O tipo da unidade não faz sentido, né, a gente fazer esse tipo de análise. Porque uma vez que você clica com o botão direito aqui e vem em conexões de relatório e conecta a tabela dinâmica 4, dá um ok. Quando você clica aqui, esse gráfico só vai apresentar uma coisa, né? E eu acho que não faz sentido muito esse tipo de análise. No meu caso, eu prefiro vir aqui, clico com o botão direito, conexões de relatório e eu vou remover. Porque esse tipo de análise para mim não faz sentido. Vou deixar assim, ó. Então, a alteração aqui nesse segmentador de dados vai alterar tudo, exceto esse ranking aqui de unidades. Já as informações de produto, sim, faz sentido. Então, vou clicar com o botão direito, conexões de relatório, e a gente vai checar aqui a tabela dinâmica 4. Ok, beleza. Agora, conforme você clica, esse gráfico aqui vai variando e a gente consegue fazer esse tipo de análise. Então, por fim, o que vai faltar vai ser os top 3 produtos, que é o gráfico mais importante aqui, que chama mais atenção do nosso cliente, que a gente vai, conforme a gente vai variando aqui as informações, a gente vai conseguindo mostrar aqui diferentes produtos do nosso top 3, o ranking de top 3 produtos mais vendidos por unidades. Então vamos começar a fazer o gráfico dos top 3 produtos, que vai ser baseado nessa análise aqui, análise 5. Então a gente tem a classificação e a gente vai mostrar exatamente aqui o gráfico, o produto número 1, produto número 2 e produto número 3. E claro, conforme a gente vai segmentando, eles vão trocando de posição, né? Então aqui em análises, essa análise vai ser o nosso guia, né? E a aba imagem é onde a gente vai posicionar a imagem dos produtos. Por isso separei aqui uma aba exclusiva para isso. Então basicamente o que eu fiz até aqui? Coloquei todos os nomes de todos os produtos que tem na minha base, eu coloquei aqui. E agora eu vou criar a estrutura, né? Eu vou fazer um caso que vai servir para todos, né? Então, mas basicamente você vai ter que fazer a mesma coisa para todos os itens aqui. Eu vou utilizar o exemplo do Big Mac. Então eu vou selecionar todos os itens. E vou colocar aqui, vou aumentar um pouco o tamanho dele, de maneira que eu crie um quadrado aqui, ó. Isso aqui, foca nesse cara aqui, ó, ele tem que ser um quadrado. Pode ver que ele está um pouco retangular, então eu venho aqui e eu aumento um pouco aqui. Como eu selecionei todas as linhas, eu estou garantindo que a altura das linhas estão corretas. Então pode ver que eu estou formando um quadrado aqui, ó. Então conforme eu garanto que o Big Mac, né, na coluna B é um quadrado, eu sei que o Sundae aqui é um quadrado, o Nuggets é um quadrado, enfim, todos estão se formando um quadrado do mesmo tamanho. Isso é importante. Beleza, então com a estrutura, né, da tabela já montada e o nome atrelado do lado, a gente vai fazer o seguinte, vai colocar o nome do produto e a imagem do produto. Nome do produto e imagem do produto. A imagem do produto eu peguei na internet.
Então eu venho aqui no Google, né, na parte de imagens, e vou colocar aqui, por exemplo, Big Mac, é o nome do nosso produto. É mais fácil até se você encontrar tipo PNG, transparente ainda aqui, ó. Porque assim você já consegue pegar a imagem transparente. Eu vim aqui em imagens, pode ver que já dá vários Big Macs aqui pra gente. Tá vendo que essa aqui já é uma imagem transparente? Eu vou clicar nessa aqui, por exemplo. Eu vou clicar, tá aqui um Big Mac, né, de um tamanho ok. Eu clico com o botão direito e vou copiar a imagem. Eu vou lá para o Excel e vou colar aqui, ó, Ctrl V. Pode ver que ele veio, mas não conseguiu tirar o fundo dele. Então a gente vai ter que trabalhar nessa imagem. Então seleciona a imagem que você trouxe lá do Google, vem em formato de imagem, e aqui em remover plano de fundo a gente vai remover o plano de fundo. Pode ver que o Excel, só de clicar, o Excel ele já remove uma boa parte. A inteligência do Excel já faz isso por nós. Só que não está perfeito. Pode ver que tem alguns alfaces aqui que estão perdendo, né? Basicamente o que está em rosa não vai sair. E o que está visível é a imagem que vai ficar. Então eu vou colocar aqui, ó, clicar nessa parte verde que eu vou marcar mais áreas. Então aqui, ó, eu clico aqui no verde, ó, tá vendo que ele vai abrindo mais, ó? Beleza, até formar aquilo que eu quero. Eu dou um OK. Beleza, ó, tá vendo que não deu certo? Eu vou dar um Ctrl Z porque ficou uma parte em branco aqui, ó, Ctrl Z. Então, como tem essa parte que eu quero que apareça visível e tá rosa, eu clico aqui, ó, marcar áreas para remover. Então, eu vou remover aqui, ó. Marcar de novo. Ah, não, na verdade esse aqui, ó. Ah, verde, aliás. E vou marco mais uma vez, até formar toda a imagem que eu quero. Agora sim, manter informações e a gente tem o nosso Big Mac pronto aí. Só que ainda ele não está exatamente pronto, que é o seguinte. A gente vai vir aqui em formato da imagem, e aqui é bem importante. Cortar, e você vai cortar exatamente a taxa de proporção aqui, ó, de 1:1. Então você vai clicar, vai dar, pode ser que cubra aqui um tamanho aqui, mas não faz mal você perder essa parte verde aqui, ó. Então você garantiu pelo menos que o recorte foi feito exato, né? Ou seja, um quadrado perfeito. Dá um Enter, todo quadrado é perfeito, né? De todos os lados são iguais, aliás. Então vamos fechar aqui, ó, diminuir um pouco mais. Se você quiser aplicar um efeito de sombra, esse aqui é o momento, né? Porque você pode selecionar formato da imagem. A gente pode aplicar uma sombra aqui para baixo. Opa, qual que é a sombra para baixo? Acho que esse aqui, ó, inferior. Beleza, tem uma leve sombra aqui, a gente vai conseguir mostrar isso lá no nosso dashboard. E você vai posicionar isso aqui, ó, de modo a garantir que fique dentro da estrutura, ou seja, fica dentro da célula. Não pode estar por cá, nem para cá, senão isso aqui vai refletir lá errado no seu dashboard. Então, beleza. Então, tá aí, o Big Mac já foi colocado. E eu vou avançar aqui para os demais itens. Então, a dinâmica é a mesma. Procura uma imagem no Google, traz para o Excel, remove as partes se precisar. Recorta na taxa de proporção 1:1 e vai colando 1:1. Eu vou adiantar o vídeo aqui e você vai fazendo para todos os produtos aí. Eu vou deixar pronto para você já baixar assim. Então, beleza. Depois de colocar cada um dos produtos, né? Eu já deixei inclusive pronto para você, não vai ter tanto trabalho. Tente ir posicionando mais ou menos no meio. Aí, se precisar, pode diminuir. Né? O interessante é que você não mexa muito na estrutura, porque senão você vai mexer na proporção lá e não vai ficar muito legal. Mas interessante só que você centralize todos os sanduíches aí, todos os seus produtos dentro, né, exatamente dentro das células. Beleza, e agora a gente vai pegar um produto de exemplo. E nesse caso eu vou pegar esse Big Mac aqui, que é o primeiro. Vou dar um Ctrl C nele e vou levar lá para o dashboard, ó, Ctrl V. E aqui vai mais ou menos, eu vou posicionar onde eu quero que fique todas as imagens. O interessante é que você coloque as três imagens aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, e você não altere o tamanho delas, porque se você pegar aqui, por exemplo, aumentar o tamanho dessa aqui, ó, pode ver que uma imagem já vai ficar desproporcional à outra. Então o que eu falo? Qual que é a minha dica? Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, vou voltar para a primeira, Ctrl Z. A minha dica é você colocar a primeira do tamanho que fique ok para você, assim eu acho que tá legal. Porque aqui a gente vai colocar um número, né? Eu, inclusive, dá até para subir um pouco mais, ó. Então, fica mais ou menos aqui. E aqui embaixo a gente coloca um número. Acho que dá até para diminuir um pouco mais. Beleza, aqui, ó. Então, esse tamanho tá ok. Eu vou fazer as outras duas posições, né? São 3. Nessa dimensão. E não vou mais mexer. Ctrl C, Ctrl V. Fiz uma.
Ctrl C, Ctrl V, fiz outro. Então a gente tem 3 hambúrgueres aí. A gente já pode selecionar os 3 aqui de uma vez, vem aqui em formato da imagem e a gente pode alinhá-los todos na parte superior. E se você precisar, agora que as 3 já estão selecionadas, você pode posicioná-las mais ou menos aí. Tá certo? Então, agora a gente vai trabalhar na parte que vai deixar o mecanismo que vai fazer isso aqui funcionar. E isso aqui será lá em análise. Então a gente vem aqui em análise e a gente vai escrever cada uma das fórmulas. Eu coloquei aqui, ó, posição 1, uma fórmula para a posição 2 e uma fórmula para a posição 3. Então aqui a brincadeira vai ser a seguinte. A gente vai fazer, né, utilizar a função, as duas funções índice corresp para encontrar o texto da primeira posição lá na nossa planilha de imagens. Então, por exemplo, aqui Big Mac. A gente vai ter que escrever uma função aqui em posição que vai identificar o texto aqui Big Mac e capturar o posicionamento da imagem aqui, ó, na coluna B. Tá certo? Usando o índice corresp. Então vamos lá. Então vamos colocar um igual. Vamos chamar a função índice. Beleza. A matriz que a gente quer trazer todas essas informações está lá na planilha de imagem. Então a gente vem aqui em imagem e a gente vai selecionar tudo ela aqui, ó. Então eu vou vir desde produto e até a última aqui, ó. Beleza. Já selecionamos. Ponto e vírgula. Vamos voltar lá para análise. Tá lá, aqui já está pronto, né? E deixa eu apagar essa primeira parte aqui foi automático. É interessante que você trave isso aqui já. Ó. Então vamos travar isso aqui, ó, F4. Beleza. E agora a gente vai selecionar na verdade colocar a função corresp, que vai ser a função que vai procurar o valor dentro dessa tabela aqui, ó, que a gente colocou. Então vamos lá. O valor procurado está aqui, ó, em Big Mac. Eu vou colocar aqui, ó, o primeiro item, né, o valor procurado, ponto e vírgula, a matriz procurada, a gente vai lá em imagem, só que a gente vai procurar a partir daqui, ó, da coluna A5, porque eu selecionei aqui desde cima. Na verdade, você poderia ter selecionado somente os produtos. Eu selecionei propositalmente o cabeçalho aqui, para não ter algum erro aqui, enfim, de você acabar selecionando e mover a imagem. Acho que é uma forma mais didática de passar a informação. Mas, como a gente selecionou a partir da linha 5, você vai ter que selecionar aqui também a partir da linha 5, tá? Só para garantir isso aqui, ó. Selecionou, você já pode apertar um F4 aí, ponto e vírgula, a gente vai querer essa informação correspondência exata, então 0. Você vai poder fechar o primeiro parênteses e fechar o segundo e dar um Enter. Não vai dar um 0 aqui e tá certo. A única coisa que a gente pode fazer, na verdade, aqui, ó, é já trazer tudo para baixo, ó. A gente já vai calcular para cada um, para a segunda posição e para a terceira posição. Só que vamos voltar aqui, ó, e apertar F4 para todos, porque na verdade a gente vai levar isso aqui e criar um nome, né, uma referência para uma referência de nome para essa fórmula. Então seleciona o T25 e dá um F4, beleza? Travou. Ou seja, todas as referências precisam estar apertado F4 ou, né, o travamento de célula. Tá vendo que tá com um cifrão em todas as referências? Só vai funcionar assim, tá? Então clica novamente aqui, seleciona o que está faltando apertar F4 ou fazer o travamento das células. F4 travou, pode ver, Enter. E o próximo item também aqui, ó. É correto dar 0 aí para todo mundo, tá? Por quê? Porque agora a gente vai criar nomes e fazer a referência desses nomes lá nas nossas imagens. Então vamos lá, vamos criar o primeiro. Vamos selecionar aqui, ó, Ctrl C, seleciona toda, né, a nossa fórmula, copiei. Vamos em fórmulas, gerenciador de nomes, e aqui a gente vai criar um novo. O nome desse cara aqui eu vou colocar como... você vai ver que o Excel não aceita número, né, para colocar no nome aí. Eu prefiro também colocar posição A. A posição A vai ser a nossa primeira posição, tá? E a referência vai ser o escopo dela, né, onde ela vai funcionar, vai ser em toda a pasta de trabalho, deixa assim, do jeito que está. E a referência aqui você pode apagar e colocar exatamente a fórmula que a gente criou. Ok. Beleza, a gente já criou a primeira posição. Posição A ou posição 1. Vamos criar novo. Na verdade, eu vou fechar aqui, ó. Vou copiar a segunda fórmula. Ctrl C. Vamos em fórmulas, gerenciador de nomes, novo.
Esse cara aqui eu vou chamar de posição B, né? A segunda posição. Vou apagar a referência aqui, ó. Apaguei, Ctrl V, ok. Fechar e vamos copiar a terceira. Ctrl C, fórmulas, gerenciador de nomes, novo. Vamos apagar esse cara aqui, ó. Ctrl V, ok. Fechar, beleza. As três já estão aqui. E agora a gente vai trazer essas informações lá para o nosso dashboard. Então vamos pegar a nossa referência aqui e a gente vai fazer basicamente, é bem parecido com o que nós fizemos na caixa de texto aqui, né? Então a gente vai selecionar sem aumentar e sem diminuir esse tamanho do nosso padrão aqui. Esse tamanho tem que ficar sempre estático, né? Parado, você não pode tirar. Então seleciona, vem aqui na barra de fórmulas, né? Barra de fórmulas aqui em cima, coloca um igual e você vai chamar a primeira posição, a posição A. Dá um Enter. Beleza, é Big Mac mesmo, né? Que a gente estava querendo trazer aqui. Vamos lá para a segunda posição. Pode ver que ficou uma linha aqui. Vamos aqui em formato da imagem. Acho que depois a gente pode ver como a gente recorta. A segunda posição, a gente também vai colocar a posição B. Então, vou colocar um igual. A gente vai chamar a posição B. Enter. E é o Chiquinitos. É o Nuggets. Também ficou essas duas linhas. Depois a gente vai ver como a gente tira. E aqui também a posição C. Vou colocar igual, posição C. Ah, não, eu criei posição A, posição B e posição 3. Eu errei aqui, ó. Na verdade aqui era para ser posição C, depois a gente pode mudar. Então seleciona, Enter, e ele vai trazer um outro item pra gente. Tá certo? Esse cara aqui tá com posição C. Eu só vou mudar aqui, ó, fórmulas, gerenciador de nome, selecionar, editar. É só preciosismo, tá, pessoal? Vou deletar aqui posição C só para ficar tudo igual. Ok, fechar. Deixa eu ver essa referência aqui, ó. Selecionei posição C, beleza. E aqui ficou uma linha que não é muito legal, né, pra gente, né? Porque ela tá meio que atrapalhando a visibilidade. Então aqui só tem um jeito, né, de fazer. Eu vou selecionar o formato da imagem e vou cortar. Vem aqui, ó, cortar. E a gente só vai levantar um pouquinho, levemente aqui, só para sair a linha, tá vendo? É só um filetinho, ó. Clicou, sai, tá vendo? Agora vamos para essa imagem aqui, ó. Tente não aumentar nem diminuir, tá? Vamos cortar. Também, ó, vou aumentar um pouquinho aqui para cima, só um filetinho de leve. Aqui também, ó, vou aumentar um pouco, só para cortar lá na parte de cima. Ok, vamos ver como ficou, beleza? Esse cara aqui também, formato de imagem. Cortar. Vamos tirar um pouco aqui de cima, só um leve. E aqui também. Beleza. Ok. Então a gente tem todas as imagens aí, depois a gente pode formatar elas. Caso, né, é muito provável que quando você for montar, as imagens fiquem distorcidas. E isso acontece porque ele está capturando a imagem diretamente da nossa tabela aqui. Então é possível, imagina que você fez essa imagem mais ou menos assim, ó. Eu vou distorcer ela de propósito. Deixar assim. Aí você abre o seu dashboard e ela está assim, toda torta, toda cortada, né? Mais ou menos assim, sei lá. Vai depender de como você colocou. Imagina que você colocou errado, né? Estou forçando um erro aqui. Você vem aqui em Dashboard, a sua imagem vai estar assim, distorcida. Então é interessante que você não mexa nesse tamanho aqui, nem para lá nem para cá, porque o erro está no próprio Excel, não foi o erro seu. Se você colocou esse cara desse tamanho e está dentro da célula, tente fazer, né, que a distorção da imagem seja corrigida. Então se ele estiver muito distorcido assim, quer dizer que você precisa ir mexendo pouco a pouco nele aqui, ó. Vamos lá no dashboard, até ele encaixar, tá vendo? Se ele estiver muito para a direita, que nem está muito para a esquerda, aliás, aqui, ó, é porque ele está muito para a esquerda aqui, ó. Então, esse aqui é como se fosse um espelho, né, da imagem. Tá vendo que eu estou mexendo na posição dele aqui, ó? Se ele estiver muito lá para cima, é que o dashboard está muito a imagem está muito lá para cima. Eu estou forçando o erro aqui para vocês verem. Então, conforme você vai mexendo, você vai conseguindo posicionar melhor. O ideal é não mexer aqui, ó, não aumentar nem diminuir, tá? Tente deixar com o mesmo tamanho essa imagem. E o mesmo vale para todas as imagens aqui, ó. Vamos testar várias. Você vai clicando, aqui não está conectado, mas a gente pode conectar mais para frente. Vamos conectar agora. Vem aqui em análise. Essa tabela dinâmica é o que está gerenciando, né, o top 3. Vem aqui na análise da tabela dinâmica. A tabela dinâmica que está faltando, a tabela dinâmica 6. Vamos lá no dashboard, vamos conectar todo mundo. Primeiro segmentador de dados, clique com o botão direito, segmentação de conexão de relatório e vamos conectar aqui ao ano.
O próximo é o tipo de unidade. Seleciona, clica com o botão direito e vamos conectar aqui, ó, tabela dinâmica 6. Beleza. Esse aqui não vai fazer sentido conectar, por causa que a gente vai selecionar, por exemplo, batata frita aqui e vai só ficar batata frita lá. Não vai fazer sentido. Quer ver? Vou clicar com o botão direito, conexões de relatório, tabela dinâmica 6, ok. Tá vendo que vai ficar só batata frita aqui, ó? Esses dois aqui a gente nem sabe que informação é essa. Tá vendo? Inclusive o batata frita aqui tá até com uma parte lá em cima, ó. Então vou selecionar, formato da imagem, cortar. É um trabalho muito chato, pessoal, mas tem que ser feito aqui, ó. Vamos diminuir um pouquinho só para tirar, beleza. Tá legal. Então, pelo menos na minha opinião, não faz sentido conectar esse cara aqui a essa análise. Então vamos tirar. Clica com o botão direito, conexões de relatório, vamos até o final e desmarca. Ok? Tá aí, beleza. Então a gente consegue fazer várias segmentações. Por exemplo, no aeroporto são esses os 2002, unidade de aeroporto, loja própria. Tá vendo que tá mudando aqui, ó? E a gente consegue manter na mesma posição. Na verdade, a gente não pode manter, ó. Eu, inclusive, fiz o erro. Então vamos selecionar todos aqui, ó. E a gente pode ir em formato da imagem. Vamos alinhar todos na parte superior. Dá até para levantar um pouco mais todos aí, ok. E também, como a gente precisa trazer o número dos pedidos aqui embaixo, para a gente ver, né? O nome não precisaria, né? E a gente sabe que esse cara aqui é o número 1, número 2, número 3, mas dá para colocar aqui, ó. Vamos lá. Vou selecionar esse cara, Ctrl+C, Ctrl+V, vou trazer aqui para baixo. Eu só quero que ele fique em posição inicial e eu centralizo no meio. Beleza. Agora segurando, eu vou deixar bem no meio aqui, ó. Ctrl+Shift, a gente vai fazer uma cópia e duas cópias. E aqui também eu vou selecionar, Ctrl+C, Ctrl+V. E eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou apagar esse cara aqui, dar Enter. E eu vou colocar 1, para saber que é a primeira posição. 1 e o número de 1 aqui, ó. Até para diminuir, tá muito grande, não precisa de tudo isso de tamanho. Ctrl+C, opa. Segura Ctrl+Shift. Segura Ctrl+Shift e vai fazendo 3. Esse aqui é a segunda posição. Esse aqui é a terceira posição. Esse cara aqui não é 5.000. Eu vou apagar. Igual. Vamos lá em análise. A primeira posição é essa aqui, ó, do MacTest. U25. Seleciona, Enter. Beleza. Copia essa formatação aqui, ó, Ctrl+Shift+C. E copia para cá, Ctrl+Shift+V. A gente passou para cá. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. Apaga esse aqui na barra de fórmulas. E análise. Seleciona Enter. E esse aqui também. Igual. Análise. Seleciona a batata frita aqui, ó, Enter. Agora copia isso aqui, ó, Ctrl+Shift+C. Ctrl+Shift+V. E Ctrl+Shift+V. Pode ver que está assim a divisão da casa decimais aqui, né? Vamos colocar então. Seleciona todo mundo aí, ó, Ctrl+1. Opa, é melhor fazer isso aqui direto aqui, ó. Clica com o botão direito, formato de número, 0 casas decimais, separador de milhar. Ok, e aqui está o nosso dashboard, pronto. Então, conforme você vai fazendo análises aí, as análises, como elas já estão completamente integradas, a gente vai conseguindo fazer essa verificação e as análises a gente consegue fazer do jeito que nós quisermos. Eu acho que já está tudo ok. O que faltou aqui é a análise da data aqui. Na verdade, eu vou só trocar o nome. Eu venho aqui em configurações, segmentação. E ao invés de colocar anos, eu vou colocar aqui, ó, anos, tudo maiúsculo e tirar o data ali, ó. Só deixar assim para manter o padrão. Não foi aqui, na verdade. Vamos voltar para lá. Análises. Ah, não, aqui, né? Seleciona. Número. Passa tudo para casa decimal, 0 casa decimais, separador de milhar, ok. Agora sim, né? A gente consegue aplicar aí. Então, conforme você vai fazendo as análises, ela vai saindo. E um teste que você pode fazer, como a gente está trabalhando com Power Query, agora indo lá na outra ponta, né? Voltando, porque é uma coisa iterativa, diferente de interativa, né? Iterativa, conforme a gente vai colocando novos dados, vamos colocar novos dados lá no final da nossa tabela. Vamos supor que o nosso cliente recebeu novos dados e a gente vai ter que fazer essa alteração aqui, ó. Na verdade, vamos colocar aqui, ó, 10/11, eu vou colocar novembro, novo mês, 2024. Poderia ser um novo ano. Vou colocar aqui 3 produtos. Vou pegar uma batata frita no shopping,
Ctrl V. Vou colocar mais 3 aqui, ó. Vou pegar a mesma data. Beleza. Só que eu vou colocar um McLanche Feliz. E também vou colocar um McTest. Beleza. Então, pode ver que nós adicionamos 3 itens para o mês de novembro. No shopping, no aeroporto, né? Uma batata frita, um McLanche Feliz e um McTest. Como a gente está trabalhando com o Power Query, a gente precisa atualizar essa base para refletir no nosso dashboard, porque não está refletindo aqui. Inclusive, pode ver que o último mês aqui é outubro. Então, a gente volta aqui em análise, né? Ou aqui também você pode, um jeito mais interessante de fazer é vir aqui em dados, consultas. Aqui está a consulta que a gente fez diretamente do Power Query. Clico com o botão direito e atualizar. Se você notar aqui, ó, 3 linhas foram adicionadas, né? Acho que se não me engano estava 664. Dashboard e beleza. Pode ver que o mês de novembro foi adicionado aqui. Como tem pouca venda, quase não mostrou, né? Vamos ver 2024. Tá aqui, ó. O mês de novembro tem alguma venda, ó, tá vendo? É pouca coisa, mas tem. Mas a gente já garantiu que todas as informações já foram colocadas e tá tudo bem calculado, né? Então, espero que você tenha gostado. Então assim a gente finaliza o nosso tutorial. Espero que você tenha gostado. Nós passamos por todas as fases do método PLAD, também passamos por todas as fases de uma execução de um trabalho, né, com um planejamento. E também usamos o Power Query, que é uma coisa que pouquíssima gente usa, né? Tem muita gente que não faz ideia de como abrir o Power Query. E agora com esse tutorial você já sabe aplicar o Power Query no seu dia a dia, né? Isso aqui é uma tarefa que provavelmente poderia cair num teste de empresa, enfim. Bom, te vejo no próximo vídeo e até lá.